Fala galera, tranquilo? Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo corretamente se encaminhando. Tá? A aula de hoje a gente vai começar a falar sobre funções inorgânicas. Então eu vou gastar um tempinho inicial para explicar para vocês o que é uma função e qual é a diferença das funções orgânicas para as funções inorgânicas. E a gente vai apresentar para vocês hoje um assunto importantíssimo que é dentro das funções inorgânicas, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as substâncias ácidas. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os ácidos. Tranquilo? Então, a gente tem basicamente em química, então química é o conjunto. Ela vai estudar as substâncias, do que é que as coisas são feitas, a estrutura atômica, molecular e as substâncias de um modo geral, e como é que eu faço para modificá-lo? Então, eu vou estudar, por exemplo, a celulose, que é o constituinte fundamental de uma árvore, por exemplo, e como transformá-la numa folha de papel. Então, como é que eu extraio, qual é a composição química do petróleo, e depois como é que eu faço para transformar aqueles compostos que eu obtive do petróleo em combustível, em plástico, em fertilizante, em embalagens. Então, essa é a indústria química. De maneira geral, a gente vai dividir a química em dois grandes grupos: a química orgânica e a química inorgânica. Para vocês terem um conceito inicial, a química orgânica vai ser aquele ramo da química que vai estudar os compostos que contenham carbono e geralmente acompanhado do hidrogênio, mas a presença do hidrogênio não é exclusiva dos compostos orgânicos. Então, para ser composto orgânico, é obrigatório ter o átomo de carbono. Só que vocês só vão lembrar um negocinho agora, que nem todo composto que tem carbono faz parte da química orgânica. Por exemplo, na química inorgânica, eu encontro o gás carbônico. Na química inorgânica, eu encontro o carbonato de cálcio. Na química inorgânica, eu encontro o ácido cianídrico. Na química inorgânica, eu encontro o carbono grafite e o carbono diamante. Ou seja, há um ramo específico da química que vai estudar os compostos que contenham carbono. Esse ramo é chamado de química orgânica. O que não tem carbono vai pertencer a um outro grupo de substâncias que são estudadas e enquadradas dentro da química inorgânica. Esse é um conceito inicial que a gente vai trabalhar depois mais profundamente, e o conceito de química orgânica é trabalhado no terceiro ano do ensino médio. Então eu tenho aqui, eu tenho as substâncias. E a gente que sabe que uma substância ela é composta por moléculas, e a gente sabe que as moléculas são compostas por átomos, e a gente sabe que os átomos são compostos por partículas. Então, as partículas elementares, fundamentais, constituem um átomo. Os átomos se agrupam formando as moléculas. Moléculas idênticas formam as substâncias. E essas substâncias elas podem conter carbono e aí ter características específicas e se enquadrar dentro da química orgânica, ou elas não podem ter carbono, podem não ter carbono e se enquadrar dentro da química inorgânica. Lembrando que para ser orgânico tem que ter carbono. E para ser inorgânico, alguns compostos inorgânicos também contêm carbono, mas não é o objetivo dessa aula falar sobre característica dos compostos orgânicos e característica dos compostos inorgânicos. Então, a química inorgânica, que é o nosso objetivo dessa aula, ela pode ser subdividida em 4 grupos, que são as funções. Seria impossível eu dar aula para vocês e pegar um livro de química e entupir esse livro de substâncias. Então, não seria organizado o nosso raciocínio. Então, a gente faz o quê? É igual o jogador de futebol. Não tem categoria? Eu jogo no sub-13, eu jogo no sub-15, eu jogo no sub-17, eu jogo no sub-20. O que acontece? A gente está agrupando quem tem características parecidas. Isso facilita
Isso torna o estudo mais organizado. Eu vou fazer a mesma coisa com as substâncias inorgânicas. Eu vou agrupá-las em características semelhantes. E aí nós vamos ter, então, 4 funções inorgânicas mais importantes: ácido, base, sal e óxido. Então eu vou ensinar para vocês o reconhecimento, onde é que eu me encontro essas funções, onde é que eu tenho essas substâncias, quais são as características que elas vão ter. Esse é o objetivo da nossa aula. Vamos começar então pelo ácido. Ácido. Aqui eu já tenho então uma característica do ácido. Está vendo que essa estátua está se desfazendo? É porque uma das características dos ácidos é que eles são corrosivos, ou seja, eles desgastam as substâncias. Em contato com a pele, eles são cáusticos, eles causam queimadura. Admiro, uma vez meu pai tomou uma caipirinha no sol e o ácido cítrico do limão causou mais outras substâncias, uma queimadura, uma mancha na pele. Aí a minha mãe está fazendo um tratamento agora em que ela está fazendo um peeling facial. Ela está trocando a pele velha para que venha uma pele nova no rosto. É aplicado um ácido sobre o rosto da tua mãe. O Admir, eu dei uma arrotada agora. Arrotei agora. Puta, parece que queimou toda a minha garganta. Eu estou com um gosto ruim na boca, um gosto azedo. Claro, o suco gástrico é uma solução rica em ácido. Então, o ácido tem essa característica. Ele corrói e ele causa queimadura. Ele é corrosivo e ele é cáustico. Entendeu? Então, vamos ver o que vem a ser um ácido. Mas as características vocês já sabem do dia a dia. Eu não preciso dizer para ninguém que quando você ingere alguma coisa que é azeda, você já subentende que dentro daquela substância tem alguma substância ácida. O sabor azedo é uma característica das substâncias ácidas. Tranquilo? Então, ó, vamos elencar aqui, ó. Característica do ácido. Ele é corrosivo. Ele desgasta as substâncias. Outra característica dos ácidos. Eles são cáusticos, ou seja, causam queimaduras. Uma terceira característica que acompanha os ácidos. Eles têm sabor o quê? Sabor azedo. Tranquilo? Então, as substâncias que têm sabor azedo, que corroem os metais, que causam irritação na pele ou no olho, porque são cáusticas, a gente já começa a pensar que todas essas substâncias vão ser agrupadas dentro de uma função inorgânica específica chamada de ácido. E eu tenho aqui, né? Eu tenho o ácido fórmico, que é o que causa irritação quando a abelha te pica. Mas o nome fórmico, ele vem também da formiga. Então, quando uma formiga te picar e te causar aquela irritação na pele, aquela coceira, aquela vermelhidão, ela injetou em você ácido fórmico. Quando a abelha te picar e der aquela coceira, aquela irritação na pele, aquela vermelhidão, você também teve contato com ácido fórmico. Numa laranja, se aqui um limão, um suco, eu tenho o ácido cítrico, que é o que dá sabor azedo para as frutas. Dentro da uva eu tenho o ácido tartárico, dentro da maçã, o ácido málico. Dentro do vinagre, eu tenho o ácido acético. Dentro do refrigerante, eu tenho o ácido fosfórico. Então, a gente convive dia a dia com os ácidos. E em laboratório são reagentes importantíssimos. Tranquilo? Mas o que é um ácido? Então, esse cara, o Arrhenius, vamos falar bastante nesse nome, ele percebeu uma condição. Eu vou escrever um ácido aqui embaixo. Eu vou colocar aqui HCl,
que é um ácido, é o ácido que eu encontro no estômago, é o ácido clorídrico. O que o Arrhenius percebeu? Quando você colocava os ácidos em água, a água ionizava eles, separando o H+ da outra parte negativa. Ó, vamos abrir uma exceçãozinha aqui. Todo ácido é um composto covalente. Mas quando ele é colocado em água, quando um ácido é colocado na água, ele se ioniza. Fechou? E o ânion vai variar, mas o cátion vai ser sempre o H+. Só que assim, ó, esse H+ é tão reativo que ele mesmo reage com a própria água que dissolveu ele e vai originar o cátion chamado hidrônio ou hidroxônio. Então vamos lá. O que é que o Arrhenius falou que era uma substância ácida? Toda espécie química que, quando colocada em água, libera como único cátion o íon H+. Lembra que eu mostrei no slide anterior? O ácido málico, o ácido tartárico, o ácido fórmico, o ácido cítrico, o ácido acético, o ácido fosfórico. Qual é a única característica comum a todos eles? Todos eles, quando forem colocados em água, vão liberar H+. Essa é a característica química comum a todos eles. Tranquilo? Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o HCl que foi colocado em água. O que a água fez com ele? A água ionizou. A água separou o H+ do Cl-. Aqui eu tenho outro ácido, ó, o ácido sulfúrico. O que a água fez com ele? Ele não tem 2 Hs ali, então a água separou 2 H+, mais SO4. Se eu tenho 2 mais aqui, eu tenho que ter 2 menos aqui. Então, olha só, o HCl em água libera H+ e Cl-. O ácido sulfúrico em água libera 2H+ e SO4, 2-. Percebe o negócio aqui, ó. Percebe que o cátion, ou seja, o íon positivo, vai ser sempre o H+. E percebe que o ânion, nesse caso foi o Cl- e o SO4, 2-, o ânion ele vai variar conforme o ácido. Mas o cátion dos dois vai ser sempre o H+. E bem molezinha, quer ver? Olha só. Olha como é fácil. Ácido fosforoso, nítrico, clorídrico, clórico, carbônico, sulfídrico, perclórico, sulfúrico e iodídrico. Todos eles que eu coloquei ali são ácidos. Olha como é simples. Porque todos eles estão fazendo o quê? Todos eles estão começando com o H. Olha só, olha que moleza. Ademir, aí depois vem PO2, NO3, Cl, ClO3, CO3, S, ClO4, SO4 e I. Ou seja, é a segunda parte da molécula. Quando você escreve assim, por exemplo, NaCl, por convenção, o primeiro é o cátion, o segundo é quem? É o ânion. Então, para os ácidos, o NaCl é um ácido? Não, Ademir, porque o NaCl começou com Na. Então, para ser um ácido, olhando para a fórmula, basta você ver que ele começa com H. Tem uma substância importante para a gente que começa com H e que não é um ácido. Quem que é? H2O. A água começa com H, mas ela não é um ácido. Do outro ponto, bem fácil, ó, H3PO2, HNO3, começou com H, ele vai ser um ácido. Quando você colocar isso aqui em água, ele vai liberar o quê? H+. Esse não tem 3 aqui, ó, então ele vai fazer o quê? 3H+. Esse não tem 2 aqui? 2H+. Esse não tem só 1? Então é o quê? 1H+. Mas todos eles vão liberar H+ em solução aquosa. Esse
cátion H+, é a característica dita por Arrhenius que identifica um ácido. Qual é o sabor de todos eles? Azedos. Todos eles, se você colocar um prego na solução deles, esse prego vai sofrer corrosão. Todos eles, se você pingar no seu olho, vai arder. Uns mais, uns vão te cegar, como perclórico ou sulfúrico, vão causar uma queimadura no teu olho, e outros, como ácido carbônico, quase nada, né? O ácido clorídrico é um ácido, então depois tem ácido forte, moderado e fraco. Isso é um assunto para frente, então vamos ver. Ó, e aqui tá fácil, né? Começa com H é um ácido, começa com H é um ácido, começa com H. Só que esse tem 2 Hs, então ele é um diácido. O de baixo tem 3 Hs, então é um triácido. O último tem 1 H, então é um monoácido. Se ele tem 2 Hs, ele ioniza 2 mols de H+. Se ele tem 3 Hs, ele ioniza liberando 3 H+. Se ele tem 1 H na fórmula, ele ioniza liberando 1 H+. Vai ter algumas exceções para frente, mas de resto é isso. Admire aqui atrás, ó, sulfato, fosfato, nitrato. Por enquanto, isso não me interessa. O que me interessa para valer é que todos eles estão liberando H+. E pela fórmula molecular, todos eles estão começando com o átomo de hidrogênio. E todos eles, então, serão classificados como ácido. Eles são compostos orgânicos ou inorgânicos? Lembra do comecinho? Para ser orgânico tem que ter o quê? Carbono. Algum deles tem carbono ali? Não, nenhum tem carbono. Então, nenhum é um ácido orgânico. São todos ácidos inorgânicos. E já grava uma exceçãozinha, né, que já apareceu, ó. O H2CO3, que é o ácido carbônico, ele tem o carbono. Só que as suas características são de química inorgânica, que é um assunto que a gente ainda não trabalhou. Tranquilo? Só para lembrar que orgânico tem que ter carbono e inorgânico pode ter carbono ou geralmente não tem o átomo de carbono. Então eu posso, vamos lá, ó, isso eu vou ver mais tarde depois. O ácido sulfúrico é esse aqui, ó, ele é o H2SO4. Como ele tem 2 Hs, ele pode liberar esses Hs em etapa. Ele libera primeiro um H+, e depois ele libera o segundo H+. Tá? Ó, aqui eu tenho o ácido fosfórico, H3PO4. Como ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele pode liberar esses hidrogênios em 3 etapas. Libera primeiro um H+, depois o outro H+, e por último o terceiro H+. Vamos ver mais tarde essas etapas de ionização. Tranquilo? Então, vocês conseguiram diferenciar o que é orgânico do que é inorgânico e conseguiram identificar o que é um ácido e quais são as características principais deles? Pronto, era isso que eu queria. 2 exercícios e a gente termina essa aula. A solução aquosa de H3PO4. Uma solução aquosa de H3PO4. Por que é que ela é ácida? Ah, deve estar bem fácil isso, né? Ó, ela é ácida porque ela tem o quê? Porque ela começa com H. O que acontece se você colocar esse ácido em água? Não tem 3 Hs? Você faz assim, ó, 3H+. Mas, se você tirar o H, sobrou quem ali agora? PO4. Eu não tenho 3 mais aqui, então eu preciso, para zerar, 3 menos. Você acabou de fazer a reação de ionização do ácido fosfórico. Então, ele é ácido por quê? Porque ele tem água? Não. Porque ele tem hidrogênio? Ah? Porque ele tem hidrogênio? Porque ele tem fósforo? Porque ele tem hidrônio ou porque ele tem fosfato? Não é fosfato e não é fósforo. Lembra, ó, eu vou fazer aqui para vocês, deixa eu ver, ó. Eu vou fazer a água. A água é um ácido? Não, Ademir, ela não é um ácido. Vamos fazer um outro exemplo. Fazer aqui, ó, o gás metano, CH4. Ele é um ácido? Não, Ademir, ele é químico orgânico, tá vendo? Tem carbono e ele termina com H. Para ser um ácido tem que começar com H. Então, ele não é um ácido.
Mas ele tem hidrogênio? Tem. Então não é tudo que tem hidrogênio que é ácido. Então não é o fato de ter hidrogênio que vai torná-lo ácido. Ele tem que ter o hidrônio ou o hidroxônio. O que é o hidrônio? É o H3O+. O que é esse H3O+? Ele é a junção da água que eu preciso para ionizar o ácido com o H+, que foi liberado por ele. Então, a solução aquosa de H3PO4 ela é ácida pela presença do hidrônio. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares que, ao serem dissolvidos em água, geram íons H+. Como é chamado esse processo? Então, o ácido ele é covalente, todos eles. Quando coloca em água, ele origina íons. A gente já viu que esse processo é o processo de ionização. Dissociação é quando o composto já é iônico. Eletrólise é quando faz passar corrente elétrica para uma solução. Hidratação é quando ganha água. Eletrolítica é uma solução que conduz corrente elétrica. Tá? Ionização é o nome pelo processo com o qual um composto covalente, como são os ácidos, podem gerar íons em solução. Beijão para vocês, obrigado pela atenção, até a próxima aula, se Deus quiser.